E aí, meu guerreiro e minha guerreira, professora Virgínia Paulino aqui contigo para fazermos aí uma breve análise e resolver questões de qual banca? Da banca ABCP. Vamos lá. A banca ABCP, né? Deixa eu colocar aqui o material que eu coloquei aqui para você. Ela é uma banca que ela não tem aí tanta experiência na matemática, tanto que ela só possui um pouco mais de 20 questões, né, de matemática, mas de acordo ali com essas questões, a gente já consegue fazer uma breve análise sobre o que essa banca normalmente gosta de cobrar. Então, o que eu quero te dizer? Normalmente, a banca ABCP, ela gosta de cobrar muito a parte de matemática básica. Matemática básica é o grande diferencial aí, né? Eu diria que 70% das questões delas são de matemática básica. Aí, quando eu falo matemática básica, vai entrar aí a questão, né, de os conceitos básicos mesmo, né? MMC, MDC, sobre divisibilidade, conjuntos numéricos. A partir de regra de 3 é muito recorrente, não só nessa banca, mas geral, sempre é cobrado. E ela mescla ali também, ela tem uma boa quantidade de questões na parte de geometria, né? Na parte de geometria. Então, eu diria aí que 70% está dentro de matemática básica, que a gente pode distribuir aí em vários tópicos, né? E nós teremos aí geometria, né? Vamos colocar aqui 20% de geometria e trigonometria, ela gosta também, algumas questões ela acaba abordando trigonometria, né, se estiver aí no seu edital. Vamos botar aqui 5% para trigonometria e 5% eu vou colocar aqui na parte de álgebra, que vai entrar aí a questão das equações, né? E essa parte que envolve aí letras, né? A parte de álgebra. Deixa eu ajeitar aqui. Álgebra. Tranquilo? Então, os outros 5% aí seria álgebra. É claro que eu estou fazendo uma análise, né, mais, digamos assim, essas porcentagens não são exatas, né? É uma análise aí por cima, no geral. Então, o que é que você tem que fortalecer bastante? Matemática básica. E eu te digo, matemática básica é o diferencial não só para essa banca, mas para toda e qualquer outra banca que cobre matemática dentro do edital. A matemática básica, ela vai aí fazer muita diferença no teu desempenho, tá bom? Então, dito isto, vamos resolver, né, algumas questõezinhas aí dessa banca. Vamos lá. Então, vamos aqui para a primeira questãozinha. Ela já diz o seguinte, ó. Se um jardineiro planta cerca de 25 flores a cada meia hora, é correto afirmar que em 24 horas o jardineiro terá plantado um total de quantas flores? Ora, uma regrinha de 3 simples, básica aqui, né? Ó, 25 flores eu levo, né? São plantadas a cada meia hora, e aí, meia hora eu já represento aqui na sua forma decimal. Porque lembra, meio é que fração? É 1/2, né? Meio é 1/2. E transformando em número decimal, basta você dividir 1 dividido por 2 não dá, então você tem que colocar o zero, e aí vai o zero e a vírgula. 10 dividido por 2 é 5. Então, meio nada mais é do que, transformando em decimal, 0,5 horas. E aí, eu quero saber, em 24 horas, quantas flores vão ser plantadas. E aí, essa regra de 3, ela é uma regrinha de grandezas diretamente proporcionais. Professora, toda regra de 3 não é só multiplicar cruzado, não? Não. Cuidado, tá bom? Cuidado. Nem toda regra de 3 você vai e multiplica cruzado. Quando as regras de 3 são inversamente proporcionais, aí você não multiplica cruzado, tá bom? Então tem que ter esse cuidado, tem que observar isso para você não cair em nenhuma pegadinha. Como é diretamente,
Quanto mais tempo, mais flores a gente vai ter plantado. Então, a gente multiplica cruzado sim aqui, e aí vai ficar 0,5x igual 24 vezes 25. E aí, o 0,5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Professora, multiplica logo. Calma. Deixa para fazer as contas só no finalzinho, porque muitas vezes você pode trabalhar aí as simplificações. E se você trabalhar as simplificações, você vai conseguir fazer menos cálculo, vai te dar menos trabalho. Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu tenho 25 vezes 24 dividido por 0,5. Só que eu não quero trabalhar com número decimal. Eu tenho dificuldade, professor. O que eu posso fazer? Ora, para eu eliminar a vírgula aqui desse 0,5, basta eu multiplicar por 10. E se eu multiplicar por 10 embaixo, eu também multiplico por 10 em cima. E aí, tu não vai multiplicar os dois números por 10 não, tá? É só um. Então, vamos lá. Eu vou fazer 25 vezes 24 vezes 10 é 240. E aí, 0,5 vezes 10 é 5. Eu andei a vírgula para a direita e ela foi retirada aí do local. Aí, ó, o que dá para a gente fazer agora? Olha aí como fica bem tranquilo. O 25, eu sei que dá para dividir por 5, então divide logo. Quanto mais você conseguir dividir primeiro, para depois fazer as multiplicações, menor são os números que tu vai trabalhar e mais fácil fica tua vida, tá bom? Ah, professora, eu quero multiplicar logo, porque eu aprendi assim, depois eu divido. Não tem nenhum problema. Só que por que eu ensino meu aluno a fazer desse jeito? Porque à medida que você for aprendendo, à medida que você for desenvolvendo esse raciocínio, você vai fazer cálculos, ó, muito mais rápido, você vai fazer cálculos muito mais rápido e não vai perder tempo na prova. Então, 25 dividido por 5 é 5. E agora o único cálculo que eu vou precisar fazer vai ser 5 vezes 240. Então, eu venho aqui, 240 vezes 5, 0, 20 vai 2, 5 vezes 2 é 10, mais 2 é 12, 1.200. Então, o gabarito é o item B, 1.200 flores. Olha como fica fácil. É tranquilo demais, desde que você treine esse tipo de raciocínio e aprenda a fazer essas simplificações. Eu sempre falo para os meus alunos, simplifica, que simples fica. Tudo é questão de treino. Se você tem dificuldade em dividir, principalmente números grandes e tal, comece a trabalhar as simplificações que você vai ver como sua vida vai melhorar, tá bom? Então, vamos para a questãozinha de número 2. A questão 2, ela vai dizer o seguinte: se um número natural x é um número primo, conclui-se que ele é divisível apenas por x, ou seja, por ele mesmo e por 1, apenas por x, ou seja, por ele mesmo e por 0. Ó, 0 não divide ninguém. Ninguém é divisível por 0. Não existe. Imagina, x dividido por 0, 10 dividido por 0. Essas coisas aqui, ó, não existem na matemática. Não existe, tá bom? Por qualquer número ímpar, por qualquer número par, vamos lá. Qual é a definição de número primo? Ó, isso aqui é bem matemática básica. Número primo é aquele que só possui apenas 2 divisores naturais. E quais são esses divisores naturais? O 1 e ele mesmo. Então, qual vai ser o nosso gabarito? Item A de aprovação. O número x, ele vai ser divisível por x, ou seja, por ele mesmo, e por 1, definição de número primo. Tá vendo como é bem tranquilo, desde que você entenda e aprenda os conceitos básicos da matemática básica? Digo e repito, matemática básica não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você precisa tirar esse preconceito da tua mente, do teu coração. Te ensinaram errado, te colocaram medo. Não é isso. Quando você começa a aprender, começa a entender, você vê que é possível. É possível sim aprender matemática, é super
super possível. Eu estou aqui para te mostrar isso. Vamos lá para a nossa próxima questãozinha? Questão de número 3, diz assim, ó. Obtenha o MDC de 12, 44 e assinale a alternativa correta. Olha só. Eu tenho aqui o 12 e o 44. Para calcular o MDC, que é o máximo divisor comum, você vai colocar os dois números assim, um do lado do outro, vai passar a barrinha assim, e tem um detalhe. Qual é o detalhe? Todo aluno, a maioria, né, dos alunos, sabe calcular o MDC, que vai dividindo, divide todo mundo até chegar em 1, né? Até não dar mais. Só que muitos alunos acabam esquecendo como que calcula o máximo divisor comum, o MDC, de forma direta. E como é essa forma direta? Se eu quero um divisor, divisor que seja comum, eu só posso dividir, divido ao mesmo tempo. Então, eu só vou dividir se eu conseguir dividir ao mesmo tempo todos os números. Então, vamos lá. O 12 e o 44 dá para eu dividir por 2. Vai dar 6 e 22. E aí, dá para eu dividir por 2 de novo. Vai dar 3 e vai dar 11. Aí, agora, o que acontece? Eu não posso continuar dividindo. Por quê? Porque o 3 e o 11 não tem nenhum divisor em comum. O 3 eu só consigo dividir por 3. E o 11 eu só consigo dividir por 11. Então, se eu não posso dividir os dois ao mesmo tempo, acabou o MDC, acabou o MDC. E aí, o que você faz? Terminou. Você multiplica aqui, ó. 2 vezes 2, 4. O que significa isso? Significa que o maior divisor comum do 12 e do 44 é o 4. E aí, o nosso gabarito é o item B. Tranquilo? E aí, sobre esses dois números que sobraram aqui, o 3 e o 11, a gente fala que o 3 e o 11 são primos entre si. São números primos entre si. O que significa isso, professora? Primos entre si? São números que não tem nenhum divisor em comum, com exceção do 1. Eu só poderia dividir os dois por 1. Só que se eu dividir por 1, não muda nada. Então, se eles não têm nenhum divisor em comum, a gente diz que eles são primos entre si. E aí o MDC deu 4. Tranquilo? Vamos para a questãozinha de número 4. Olha só. A utilização de torneiras com arejadores está entre um dos procedimentos adequados para a redução do consumo de água. Enquanto uma torneira de pia comum apresenta um gasto de 0,40 litros por segundo, ao utilizar um arejador, nesta mesma torneira, tem-se uma redução para 10 litros por segundo. Então, ela gastava 0,40 litros por segundo e foi reduzido 0,10 para 0,10 litros por segundo. Tal redução representa, em relação ao gasto inicial, uma economia de quantos por cento? Então, olha só, eu tinha um gasto de 0,40 litros por segundo. E esse gasto passou para 0,10 litros por segundo. Eu quero saber quantos por cento essa redução representa. Ou seja, eu tenho que verificar quanto que está diminuindo daqui para cá. Está diminuindo 0,30. É ou não é? Está diminuindo 0,30 litros por segundo. E esse valor representa quantos por cento do gasto inicial? Presta atenção. Toda vida que eu quiser saber quantos por cento, deixa eu botar aqui, toda vida que eu quiser saber quantos por cento um valor representa de outro, é só você fazer o seguinte. Você pega esse valor, qual é o valor?
0,30, que foi a redução que teve. Divide pelo valor de referência, que era o valor inicial, ele não está falando em relação ao gasto inicial, então é em relação ao 0,40. E multiplica por 100. Quando você faz esse cálculo, automaticamente você já sabe quantos por cento um valor representa de outro, em relação a outro. Professora, tem outra maneira de fazer? Tem. Você poderia fazer uma regrinha de 3, ó. O teu gasto inicial, que é o valor de referência, é 100%. A redução, que foi de 0,30, vai ser X%. Pronto. Fazendo essa regra de 3, você também chega no resultado. Só que quando eu monto essa fração do jeito que eu estou te ensinando, eu já saio no final do cálculo, tá bom? Aí vamos lá. Aqui embaixo do 100 é 1. Então fica 0,30 vezes 100 dividido por 0,40. E aí, 0,30 vezes 100, quando eu multiplico por 100, basta eu andar 2 casinhas. E aí vai ficar 30, o número 30. E esse 30 vai ser dividido por 0,40. Lembra, essa minha resposta já vai sair em porcentagem, tá bom? Beleza, professora, eu estou entendendo. Aí agora o que eu faço? Ó, eu não gosto de fazer divisão com número decimal. Então, esse zero aqui, 0,40. Para eu eliminar essa vírgula, eu vou ter que andar 2 casinhas, ou seja, é como se eu estivesse multiplicando por 100. Então, em cima, eu também posso multiplicar por 100. Se eu multiplico embaixo, em cima eu faço a mesma coisa, que é para a fração ficar equilibrada, ficar equivalente. Então, 30 vezes 100, 3.000. 0,40 vezes 100, 40. Aí o que eu faço agora? Agora ficou moleza. Esse zero eu posso cortar com esse zero. Ficou 300 dividido por 4. Aí é só correr para o abraço, porque 300 dividido por 4 dá para eu fazer muito tranquilo, professor, a divisão. Eu pego aqui o 30, 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4 é 28, sobra 2. Aí eu baixo o 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20, não sobrou nada. Ou seja, deu quanto aqui a resposta? 75. 75 o quê? Por cento. 75%. Se você fizer a regrinha de 3, você vai chegar à mesma resposta. Então, qual é o nosso gabarito? Gabarito, item A de aprovação. Beleza, tranquilo. E aí, a gente consegue ir para a nossa próxima questãozinha, questão de número 5. Vamos aqui para a questãozinha de número 5. Se 2 atletas percorrem 5.200 metros, considerando a mesma proporção, ou seja, 2 atletas percorrem 5.200 metros. É correto afirmar que 6 atletas percorrerão quantos, o quê? Quilômetros. Cuidado aí com a transformação da unidade de medida. O que eu vou fazer? Ora, ou eu pego logo os 5.200 metros e transformo em quilômetros, para já fazer o cálculo e já achar a resposta em quilômetros, ou eu faço essa regrinha de 3 aqui, encontro o total de metros e depois transformo. Porque, ó, de metro para quilômetro, a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Do metro para o quilômetro, ó, eu volto 1, 2, 3 casas, ou seja, é a mesma coisa que dividir por 1.000, volta 3 casinhas. Então, vamos trabalhar com 5.200 mesmo, porque se eu for transformar em quilômetro agora, vai ficar com número decimal. E eu gosto de facilitar a minha vida, não é de dificultar, tá bom? Embora você tenha que dominar aí fração, número decimal, tem que dominar, tá bom? Aos poucos, treinando, você consegue. Aí vai ficar assim, ó, 2x, de novo, ó, eu multiplico cruzado, porque aqui são grandezas diretamente proporcionais.
E aí, grandezas diretamente proporcionais, a gente sempre multiplica cruzado, porque quando um aumentar, a outra também aumenta. Então, faz o cruz credo, multiplica cruzadinho. Aí vai ficar 2x igual a 6 vezes 5.200. De novo, não vou multiplicar. Se acostumem. Eu vou trabalhar a mente de vocês para vocês sempre buscarem a simplificação. Ó, o que eu vou fazer? O 2 que está multiplicando, ele tem que passar o quê? Dividindo. E aí é muito melhor eu dividir logo do que eu multiplicar primeiro para depois dividir. Vamos dividir logo. E eu não vou dividir o 6 por 2 não, tá? Eu vou dar preferência de dividir o maior número. O 5.200 por 2, porque aí diminui mais ainda os meus valores. E aí, vou te ensinar a calcular aqui, ó, metade de um número sem precisar tu armar continha. Se quiser fazer com a continha armada, assim, ó, 5.200 dividido por 2, não tem problema, mas eu tô aqui não só para te ensinar a fazer cálculo, mas para abrir a tua mente, para mostrar que a matemática ela pode ser mais fácil do que o que você já imaginou e já aprendeu até agora. Olha como é que você pode calcular metade de 5.200. Como é que você pode pensar? Ó. Quanto que é metade de 5.000? 2.500. Quanto que é metade de 200? É 100. Calculou ou não calculou de cabeça isso aqui? Calculei de cabeça. E agora? É só somar. Metade de 5.200 vai ser 2.600. Eita garapa, professora. Tá top demais. Então, o meu resultado vai ser 6 vezes 2.600. E aí, para eu fazer essa multiplicação, eu vou fazer 26 vezes 6, porque os zeros eu posso acrescentar só depois no resultado. 6 vezes 6 é 36, vai 3. 6 vezes 2 é 12, mais 3, 15. Então, deu 156. E aí eu acrescento os 2 zeros que estavam faltando. Então, ó, deu 15.600 o quê? Metros. Só que a questão está pedindo em quilômetros. O que você faz? Divide por 1.000. E dividir por 1.000 é você pegar a vírgula, que está aqui no final, ó. Todo número que não aparece a vírgula, ela está no finalzinho dele. Eu volto 3 casinhas. 1, 2, 3. Deu quanto? Deu 15,6 quilômetros. E aí o nosso gabarito, então, vai ser o item B de beleza pura, professora. Tá fácil demais, tá fácil demais. Bota umas questões mais difíceis aí. Vamos lá, vamos para a questão de número 6. Olha essa questão, que bobinha. A medida de 1.000 centímetros é equivalente a 1 metro? Ó, vamos lá. Aqui basta você saber a ordem das unidades de medida. Eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí, olha só. Eu estou falando de 100 centímetros. Será que vai ser 1 metro? Vamos lá. Do centímetro para o metro, eu volto 1, 2 casas. Pega aqui o número, ó, volta 1, 2. A vírgula ficou aqui, ou seja, vai dar 10,00. Então, o item A já está errado, é 10,00 metros e não 1 metro. Aqui, item B, 10 metros? Exatamente, porque 10,00 é a mesma coisa que 10,0, que é a mesma coisa que 10. Esses zeros após a vírgula, eles podem ser acrescentados ou retirados sem nenhum prejuízo. Perfeito demais, professora. Gabarito, item B, então. O C está errado, não vai ser 100 metros. E o quilômetro piorou. O quilômetro, tu vai ter que voltar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Aí, se tu pegar aqui, ó, o 1.000 e voltar 5, 1, 2, 3, 4, 5, a vírgula vai ficar bem aqui, ó, vai ficar 0,01, ou 0,010, ou 0,0100, ou 0,01000, tanto faz, esses números são todos iguais. Beleza, então gabarito da questão 6,
item B. E já vamos embora para a questãozinha de número 7. A questão 7, ela vai dizer o seguinte: o horário de entrada em um colégio é 7 horas e 30 minutos, 7h30. Após a entrada, os alunos participam de 3 aulas com duração de 50 minutos cada. Então, 3 vezes 50 minutos. E então, tem-se um intervalo. O horário do intervalo é que horas? Olha só, presta atenção. Toda vida que você tiver que andar de 50 em 50 minutos, você pode pensar o seguinte: quando eu faço assim, ó, de 7h30 até 8h30, eu andei 60 minutos. Por quê? Porque 60 minutos é o equivalente a 1 hora. Então, uma maneira bem rápida, bem fácil e bem tranquilo de você fazer essa questão é você passar 1 hora. Então, foi a primeira aula. Vamos lá. Primeira aula acabaria 8h30 se fosse 1 hora. Mas não é 1 hora, é só 50 minutos. Aí você diminui 10. Então, no lugar de eu colocar 8h30, diminuindo 10 minutos, eu coloco 8h20. Ou seja, você anda 1 hora e depois desconta 10 minutos. É muito mais fácil fazer assim. Aí vamos para a segunda aula. A primeira aula terminou 8h20. Aí vamos para a segunda aula. A segunda aula terminaria 9h30. Mas eu não tenho que descontar 10 minutos, porque é só 50 minutos. Então, fica 9 e... Aliás, terminaria 9h20, né? Com 1 hora depois, terminaria 9h20. Mas se eu tenho que descontar 10 minutos, termina, então, 9h10. E aí, a terceira e última aula, que começa às 9h10, se fosse 1 hora, terminaria 10h10. Mas não é 1 hora. Eu desconto 10 minutos, porque é só 50 minutos. E aí, a terceira aula, então, vai terminar 10 horas em ponto, não é isso? 10 horas em ponto. Ok? Então, nosso gabarito vai ser o item C. Vamos ver se a gente fez certinho. Ó, 7h30 é o horário de início. A gente vai ter 3 aulas de 50 minutos. A primeira aula termina 8h20, segunda aula termina 9h10, terceira aula termina 10 horas em ponto. Então, o nosso intervalo começa às 10 horas em ponto. Gabarito, item C, beleza? E aí a gente vai para a nossa questãozinha de número 8. Vamos lá, ó. Aqui na questão 8, a gente já entra aí na parte, né, da geometria. Ele vai falar sobre ângulo. Vamos nós. Acerca do ângulo e suas unidades de medida, assinale a alternativa incorreta. Grifa para o teu cérebro não cair em pegadinha. Eu quero a alternativa errada. Escreve, porque senão tu vai acabar errando só por cair na pegadinha do teu próprio cérebro. Não é nem da questão, não. É do teu próprio cérebro, tá? Então, risca, grifa, anota que é a errada para você não marcar o item na pegadinha. Então, olha só, o item A. Um radiano corresponde ao ângulo subtendido por um arco de comprimento igual ao raio do círculo. Perfeito. Esse item está corretinho. A definição de radiano é justamente essa. É quando o tamanho do arco, tem exatamente o mesmo comprimento do raio. O arco acaba ficando com o mesmo comprimento do raio. É justamente isso a definição de radiano. Por exemplo, se eu tenho aqui uma circunferência e ela tem o raio medindo 3 centímetros. Se eu pego e delimito aqui um arco qualquer, e eu digo que esse arco aqui ele tem a medida de 1 radiano, eu estou dizendo que esse arco também mede 3 centímetros. É isso que eu estou falando. Então, essa é a definição do radiano.
é quando o arco tem o comprimento igual ao raio do círculo. Vamos analisar o item B. 1 grau corresponde ao ângulo subtendido por um arco de comprimento igual a 1 dividido por 360 do comprimento da circunferência. Perfeito também. A definição de grau, a nossa bolinha aqui, que é o grau, a nossa unidade de medida grau, ela é nada mais, nada menos do que toda a minha circunferência dividida em 360 partes iguais. Essa é a definição do grau. Isso é o valor de 1 grau, ok? Então, 1 grau é 1 dividido por 360 partes. A circunferência inteira dividida em 360 partes. Agora, o item C. Quando orientado no sentido anti-horário, o ângulo é positivo. E no sentido horário, é negativo. Ó, essa questãozinha aqui está trabalhando total a parte da trigonometria relacionada ao ciclo trigonométrico, tá? Ó, definição de radiano, definição de grau. Agora ele está falando de arco positivo, ângulo positivo e ângulo negativo. Então ele está falando aqui, ó, do ciclo trigonométrico, tá bom? Ciclo trigonométrico. E aí o que acontece? Vamos lá. Quando a gente tem aqui o nosso ciclo trigonométrico, que a gente tem o plano cartesiano aqui dentro desse ciclo, né? A gente pode medir um ângulo, um arco, tanto no sentido anti-horário, que é, ó, contrário ao relógio, como no sentido horário. Qual é o sentido positivo, professora? O sentido que a gente trabalha sempre, que é o positivo, é o sentido anti-horário. O sentido horário é o sentido negativo do ângulo. Então, por exemplo, se eu medir um ângulo daqui, né, começando aqui do 0 para cá, aí vamos supor que eu pare bem aqui. Aí esse ângulo aqui seja 30 graus, por exemplo. Eu posso medir o contrário também, ó, e parar bem aqui. Só que agora esse ângulo aqui, por eu ter ido no sentido anti-horário, aliás, no sentido horário, ele vai ser menos 30 graus, tá bom? Menos 30 graus. Então, o que ele está me dizendo aqui está certinho, ó. Quando orientado no sentido anti-horário, o ângulo é positivo, perfeito. E no sentido horário é negativo, perfeito, totalmente correto. Só que eu estou procurando a errada. Então, por eliminação, só pode ser o item D. Aí ele vai dizer assim, ó, 120 graus corresponde a aproximadamente 12,2 radianos. Errado, não é 12,2 radianos. Não é não, professora? Não. Olha só, como é que você transforma graus em radianos e radianos em graus? Basta você se lembrar que π radianos equivale a 180 graus. E aí você faz uma regrinha de 3. Então, 120 vai ser x radianos. Aí você multiplica cruzado aqui, ó. Vai ficar... Posso primeiro simplificar aqui, ó, cortar esse 0. O 18 e o 12 dá para dividir por 6, ó. Se eu dividir aqui todo mundo por 6, vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Então, vai ficar 3x igual a 2π. Aí, esse 3 que está multiplicando passa dividindo, fica 2π dividido por 3. Aí, como é que eu transformo assim em decimal, professora? É só eu trocar o π por 3,14. Se você fizer aqui, ó, 2 vezes 3,14 dividido por 3, óbvio que não vai dar 12. Óbvio que vai dar um valor muito, vai dar, sei lá, 2, alguma coisa. Por quê? Porque 2 vezes 3,14 é 6,28. Aí tu vai ter 6,28 dividido por 3. Essa divisão aqui vai dar 2, alguma coisa. Então, óbvio que o item D está errado. Não precisava nem você terminar aí a continha, tá bom? Não precisava nem você terminar aí a continha. Deixa eu botar mais para cá a continha. Aqui. Ficaria 6,28 dividido por 3. Nem precisaria terminar a continha para saber que o item D realmente é o item errado, tá bom? Tranquilo? Então, vamos para a nossa questãozinha de número 9. Olha aí. Questão 9. Já fala aqui sobre
equação, né? Vamos ver, tá falando de equação. Vamos ver o que ela vai falar aqui sobre a equação. Ela diz assim, ó. Considere a seguinte equação. 5x mais b igual a 10. 5x mais b igual a 10. Aí ele vai dizer assim, ó. Sabendo que x é igual a menos 1, sabendo que x igual a menos 1 satisfaz a equação, ou seja, faz com que essa equação ela fique verdadeira, essa igualdade fique verdadeira, pode-se dizer que o b é quanto? Ora, é só eu trocar o x, então, por menos 1, então vai ficar x 5 vezes menos 1 mais b igual a 10. Aí eu fico com uma equação onde só tem a letrinha b para eu descobrir, para eu achar. Aí quanto é 5 vezes menos 1? Mais com menos é menos. 5 vezes 1 é 5. Mais b igual a 10. Aí esse menos 5 vai passar para o lado de lá positivo. 10 mais 5 é quanto? 15. Então, quanto é o nosso B? O nosso B é 15. Gabarito, item D de jeans. De deu certo demais, professora. Gabarito, item D. Jeans não é com D não, viu? Só para deixar claro, né? Para depois não dizer aí, eita, a professora tá dizendo que jeans é com D. É só um trocadilho, tá bom? Vamos então para a nossa questãozinha de número 10. A questão 10, ela vai dizer o seguinte, ó. As operações de transformação de uma equação em uma equação equivalente incluem todas as alternativas a seguir, exceto, ou seja, ele quer o que está errado, referente a equações equivalentes. E aí, o que é que você tem que ter em mente? Presta atenção. Quando você pega aqui, ó, dois números, A igual a B, como ele falou ali, e você, por exemplo, soma o mesmo valor de cada lado, a igualdade, ela se mantém. Isso se chama princípios da igualdade. São os princípios da igualdade. Quer ver como funciona? Eu vou trabalhar números no lugar de letras, para você entender. Se eu disser assim, ó, que 2 é igual a 2, é uma igualdade. Essa igualdade está verdadeira. Agora, se eu adicionar o mesmo valor dos dois lados, por exemplo, 2 mais 3, vai ser igual a 2 mais 3? Sim, também ficou correto. Então, item A, adicionar o mesmo número a ambos os lados, assim as equações A igual a B, A igual a B e A mais C, ó, ele adicionou de um lado e adicionou do outro. São equivalentes? Sim, perfeito, esse item está corretinho, mas lembra, eu estou atrás do item errado. Subtrair o mesmo número de ambos os lados faz com que as equações fiquem equivalentes? Olha só, se eu pegar agora o 2 que está de cada lado e eu diminuir 1, ficou ou não ficou igual? Ficou igual, professor. Então, o item B também está corretinho. Vamos para o item C. Multiplicar ambos os lados pelo mesmo número não nulo. Logo, vamos dar uma olhadinha no que ele trouxe aqui de equação, né? Para ver se está tudo ok. A igual a B, A igual a B, aí A menos C, B menos C, A menos C, B menos C. Pronto, ficou igualzinho aqui. Só ficou meio junto, né, aqui as equações. Mas deve ter sido aí porque a gente, quando copia a questão, né, às vezes a formatação acaba juntando aí alguma coisa. Até agora, esse não é o nosso item errado, não. Vamos dar uma olhada no item C. Se a gente multiplicar ambos os números, né? Vamos pegar aqui outra igualdade. 5 igual a 5. Aí eu pego agora, eu vou multiplicar dos dois lados. Um número não nulo, ou seja, um número diferente de zero. Então, eu vou multiplicar por 2 desse lado, vou multiplicar por 2 desse lado. Vai ficar 10 igual a 10. Deu ou não deu certo? Deu. Agora, vamos ver o que ele está trazendo aqui de igualdade. Logo, as equações A igual a B, A igual a B. E AC, ó. AC, ele está multiplicando o A pelo C e o B pelo C. E está dizendo que o C é diferente de zero. Perfeito. São equações equivalentes, sim. Então, por eliminação, qual é o gabarito que tem que ser? O gabarito tem que ser o item D, a parte errada. E o que é que o item D diz? Simplificar expressões nos dois lados de uma equação. Esse item aqui, ele está errado por quê?
porque a gente até pode simplificar dos dois lados e encontrar a igualdade, ela continuar verdadeira. Só que o que acontece? Nem sempre, né? Nem sempre quando eu simplifico dos dois lados, dependendo dos valores que eu tiver, dependendo do que nós tivermos aí, não vai ficar igual não, tá bom? Então é por isso que você tem que ter cuidado, tá? É por isso que você tem que ter cuidado. Por exemplo, imagine que eu tivesse, vamos dizer que eu tenho 2 mais 4 igual a 2 mais 4. Aí eu quero simplificar. Aí eu pego e simplifico por 2 desse lado, por 2 desse lado. Se eu simplificar só um número, por exemplo, só o 2, vai ficar 1 mais 4, e do outro lado vai ficar 1 mais 4. Ficou igual. Mas isso não está certo, isso está errado. Por quê? Porque eu tenho que simplificar todo mundo. Eu teria que dividir tanto o 2 como o 4 para que as regras da matemática básica não fossem feridas. Então, o item D é o que está aí mais errado. Eu até consigo, se eu pegasse assim, ó, 10, eu tenho 10 igual a 10. Aí eu pego e divido por 2 aqui, divido por 2 aqui. Simplifiquei dos dois lados, deu certo, ó. Ficou 5 igual a 5. Mas ele está muito abrangente quando ele diz aqui, ó, simplificar expressões. Como assim expressões? Quais expressões? As que estão somando também, as que estão subtraindo também, eu posso fazer isso? Não, tem que ter cuidado, tá bom? Então, o erro aí tá só no item D e nem tá, tipo assim, totalmente errado. É porque tá muito abrangente e aí eu não posso generalizar, dizer que eu vou simplificar dos dois lados, que vai dar certo, porque vai depender da situação, da expressão, tá bom? Então, muito cuidado aí com o que você faz. Aí, vamos então para a questãozinha de número 11. Olha só, a questão 11, ela vai dizer o seguinte. Acerca da equação 2x mais 6 igual a 0, ficou aqui repetido, né? Vamos tirar aqui. 2x mais 6 igual a 0, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. É uma equação linear de uma variável, sendo o seu conjunto solução igual a menos 3? Vamos lá. 2x mais 6 igual a 0. É uma equação linear? Linear. Sim ou não? Diz aí para mim. Sim ou não? Ela é uma equação linear? Ó, ela está dentro da equação do primeiro grau. E aí a equação do primeiro grau, né? Toda a equação do primeiro grau, que é um U, tá, gente? Deixa eu agitar aqui, pronto. A equação do primeiro grau, ela é sempre uma reta, ou crescente, ou decrescente, ou ela ainda pode ser o quê? Constante. Então, isso aqui, se o x está elevado a 1, caracteriza uma equação do primeiro grau. Então, ela é linear, sim. Então, você já pode, por exemplo, eliminar o item B. Ela possui quantas variáveis? Só uma, só tem o x. O x é a minha incógnita. O x é a minha variável. E eu só tenho uma. Eu não tenho mais de uma. Eu só tenho uma. Então, eu também já posso eliminar o item C. Aí ou vai ser o item A ou o item D. O que muda? No item A ele está dizendo que seu conjunto de solução é menos 3 e no item D está dizendo que é 3. Vamos resolver para a gente achar. 2x mais 6 é igual a 0. Passa o 6 para lá, ele vai negativo. O 2 que está multiplicando tem que passar dividindo. E menos 6 dividido por 2 é menos 3. Então, nosso gabarito vai ser o item A e não o item D. Tranquilo? Então, gabarito da questãozinha 11, item A. Vamos para a próxima. Questão de número 12. Ela vai dizer assim, ó. Assinale a alternativa que contém um resultado possível para x, tal que satisfaça a equação. Tá aqui a equação, ó.
Eita, essa equação aqui, ó, eu tô vendo que tem x ao quadrado. Então, eu já acendo um alerta, porque é uma equação do segundo grau. Aí eu já me lembro de quem? Do delta, que é o discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E já me lembro da formulazinha de Bhaskara, x, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Já me lembro disso. Mas vamos lá, vamos simplificar primeiro essa equação. Eu tenho 4x ao quadrado menos 3x igual a 12 mais 5x ao quadrado. Já que eu estou vendo ali que tem x ao quadrado, que vai... Opa, não tem a quadrada aqui no 5, não. Que vai dar uma equação de segundo grau, eu passo todo mundo para o primeiro membro, então. O 12 vai passar negativo e o 5x também. Então, vai ficar menos 3x, menos 5x, menos 12. Igual a zero. Ficou nada do lado direito, então igual a zero. Aí vai ficar 4x ao quadrado. Juntando esses dois, menos 3, menos 5, vai dar menos 8x, menos 12 igual a zero. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar a minha equação. Eu posso dividir todo mundo por 4. Para quê, professora? Para ficar mais fácil os meus cálculos. Para ficar mais fácil a minha vida. Ó, 4x ao quadrado dividido por 4 vai dar 1x ao quadrado. Menos 8x dividido por 4 vai dar menos 2x. E menos 12 dividido por 4 vai dar menos 3, igual a zero. Aí agora eu resolvo essa equação. Eu vou te ensinar a resolver. Olha bem para mim aqui nos meus olhos azuis. Brincadeira. Eu vou te ensinar a resolver usando soma e produto, que é muito rápido. Mas nada impede de você fazer o delta e Bhaskara. Eu vou até fazer também depois. Eu vou fazer soma e produto. Vou te ensinar, porque é muito mais prático. E depois eu faço por delta e Bhaskara para você ver que dá o mesmo resultado, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Como é que eu resolvo por soma e produto? Primeiro de tudo, eu tenho que me lembrar das fórmulas. Qual é a formulazinha da soma das raízes de uma equação do segundo grau? Menos B sobre A. Como é a fórmula do produto? C sobre A. Aí eu vou e uso isso. Vamos lá, vamos resolver aqui. Primeira maneira de resolver. Soma. Tem que ser menos B sobre A, então vai ficar menos. Quem é o B? Vamos identificar aqui. O A é quem acompanha o x ao quadrado, ó, é 1, tá? Quando não aparece nada, é 1. O B é quem acompanha o x, ó, é menos 2. E o C é quem fica sozinho, menos 3. Tá aqui, menos 3. Aí eu vou e calculo a soma. Não é menos B? Então vai ser menos 2 sobre o A, que é 1. Isso aqui vai dar menos com menos é mais. 2 dividido por 1 é 2. Produto. Produto vai ser C sobre A. O C é menos 3 e o A é 1. Menos 3 dividido por 1, menos 3. Agora, presta atenção no pulo do gato. Como é que eu encontro, professor, as raízes trabalhando a soma e o produto? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou te ensinar o passo a passo agora. Primeiro, você vai começar pelo produto. Você vai olhar aqui para o produto. Tem menos 3. Eu te pergunto, quais números eu posso multiplicar para dar menos 3? Ora, pode ser menos 1 vezes 3, pode ou não pode? Pode, professora. Mas também pode ser 1 vezes menos 3, pode ou não pode? Pode também. Aí eu te pergunto, tem alguma outra hipótese, algum outros números que eu multiplique que dê menos 3 na tabuada? Não. 1 vezes 3, menos 1 vezes 3, 1 vezes menos 3. Só tem essas duas possibilidades. Aí eu vou te questionar agora. Qual delas, quando eu somo, a resposta vai dar 2 positivo, que é a soma? Menos 1 mais 3 é 2 positivo, porque a gente subtrai e coloca o sinal do maior. E 1 menos 3 dá menos 2. Então, qual foi o que deu 2 positivo? A opção de cima.
Então, pronto, está aqui. Achei as minhas raízes, porque bateu aqui com a soma. Quais são as raízes? Menos 1 e 3. Pronto. O x1 é menos 1 e o x2 é 3. Está aqui minhas respostas. Menos 1 e 3. Meu Deus, professora, toda equação dá para eu resolver usando soma e produto? 99% das equações, sim. Quais são aquelas que eu não consigo fazer assim mais rápido? Quando as raízes são frações, por exemplo, você não vai conseguir por soma e produto, porque não vai ser fácil pensar em duas frações que multiplicados dá aquilo e somados dá aquilo outro, não vai ser. E quando o delta é negativo, que não vai existir raízes. Mas a grande maioria você consegue facilmente usando soma e produto. É só você treinar. Primeiro, pensa em dois números que multiplicados dá aquele valor e depois confere se aqueles números que você pensou, qual deles, quando você somar, vai dar a soma das raízes. Pronto. A soma é só para você conferir, porque sempre vai ter várias opções. Imagine ali que o produto desse 10. Eu ia ter várias opções, que a multiplicação dá 10. 2 vezes 5, 5 vezes 2. 12, por exemplo, que tem mais opções. Dois números que multiplicados dá 12. Pode ser 1 vezes 12, pode ser 2 vezes 6, pode ser 3 vezes 4. Aí eu ia testar dessas opções quais delas ia dar a soma que eu quero. É assim que você resolve por soma e produto. Mas, não, professora, eu não quero usar soma e produto, eu tenho dificuldade de pensar. Coloque sua cabeça para pensar. O nosso cérebro ele é poderoso. Pare de ficar só fazendo cálculo de forma automática. Comece a aprender que fica mais fácil. Então, ó, não quero fazer assim, não. Quero fazer por delta e Bhaskara. Vamos fazer. Vamos calcular aqui o delta, né? Delta é b ao quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos com menos aqui é mais. 4 vezes 1 vezes 3 é 12. 12 mais 4 é 16. Tem raiz exata, 16. Ótimo. Agora vamos para Bhaskara. X menos B, ou seja, menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Menos com menos é mais, então x vai ser 2. Mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2. Aí a gente separa, né? O x1 vai ser com sinal de mais, 2 mais 4 dividido por 2. Quanto é 2 mais 4? 6. 6 dividido por 2, 3. E o x2, você usa o sinal de menos. 2 menos 4 dividido por 2. 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Deu ou não deu a mesma resposta? Deu a mesma resposta. Aí eu te pergunto, ele quer uma alternativa que tenha um resultado possível que satisfaça a equação. Tem que ser menos 1 ou 3, só tem um número. Ó, cuidado que no item D é menos 3, tá errado. Então, qual vai ser o nosso gabarito? Item C. Gabarito, item C de caveira total. Beleza, tranquilo. Então, essa aí foi a questãozinha de número 12. Bora simbora para a questão de número 13. Vamos embora para a questãozinha 13. Olha só. A solução x e y para o sistema de equações exposto abaixo é... Então, eu tenho aqui um sisteminha e eu quero a solução desse sistema. Ah, moleza demais, professora, porque eu aprendi com o método VP, ou seja, com a professora Virgínia Paulino, o método da adição que funciona para todo e qualquer sistema e você resolve de forma muito rápida e muito tranquila. E como é o método da adição? Vamos lá.
Vou te passar aqui, se você ainda não aprendeu, olha só. O método da adição consiste em você somar as duas equações. Só que presta atenção, se você somar do jeito que está aqui, 5x menos x, 4x. 4y mais 3y, 7y. 30 mais 13, 43. Você não conseguiu eliminar ninguém. Aí o que você vai fazer? Vamos lá que eu vou te ensinar agora. Para você aplicar o método da adição, professor, eu sei resolver pela substituição. Ótimo, não tem problema nenhum. Eu gosto do método da adição porque ele funciona para qualquer sistema e é muito prático, você resolve rápido, sem muito cálculo. Olha só, o método da adição ele foi feito para você usar em situações onde você, na hora que somar os números, uma das letras se cancele, como esse exemplo aqui, ó. Se eu somar esse sistema, x mais 3x, 4x. 2y menos 2y, zerou, zerou. O y zerou. Então, o método da substituição, ele foi feito para você zerar uma das letras, para dar zero. E aí, olhando para o nosso sistema, não dá para zerar aqui, não dá. Não dá, a gente já viu que não dá para zerar. Mas eu posso utilizar os princípios da igualdade, né, das equações, para conseguir igualar aí um dos números. Por exemplo, se eu pegar essa equação aqui de baixo, ó, e eu multiplicar ela por 5, qual é o número que vai ficar do lado do x? 5. E ele está negativo, então eu vou ficar com valores iguais e sinais opostos. Então, a equação de cima a gente não mexe. E a equação de baixo, eu estou multiplicando ela por 5. E aí, menos x vezes 5 vai dar menos 5x. 3y vezes 5 vai dar 15y. E 13 vezes 5, vamos ver quanto que vai dar 13 vezes 5. 15 vai 1. Vai dar 6, 65. E aí agora, depois que eu multipliquei, eu posso somar. Porque na hora que eu somar, olha o que vai acontecer. Acontece 5x menos 5x. Zerou o x. E aí eu acho o y agora. 4y mais 15y, 19y, é igual 65 mais 30. Vai dar 95. E aí o y vai ser 95 dividido por 19. Ixi, professora, 95 dividido por 19, será que essa divisão vai dar exato? Vamos ver. Será que se eu multiplicar por 5, a gente chega aí no resultado? 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9, ó, bem em cima, vai dar 5. Então, eu já achei que o y é 5, olha que beleza. Y é 5. E agora, professora, como é que eu faço para achar o x? Volta em qualquer equação, substitui o y e acha o x. Vamos pegar essa aqui, ó, que está mais relax, está mais tranquila. Menos x mais 3y é igual a 13. O y é 5, então vai ficar mais 3 vezes 5 igual a 13. Menos x mais 15 é igual a 13. Esse 15 vai passar subtraindo. 13 menos 15 vai dar menos 2. Aí, como o x está negativo e eu não posso deixar, eu multiplico a equação inteira por menos 1. Aí, tanto o x fica positivo, como o 2 também fica positivo. X é igual a 2. Pronto, perfeito. Aí, vamos lá. Qual é, então, a minha solução? É 2 e 5. Primeiro vem o x, depois o y, sempre. Gabarito, item D de jeans. Gabarito, item D de deu certo. Professora, eu poderia fazer testando os itens nesse caso, nessa questão? Sim. Você poderia ir fazendo item por item, testando nas equações, né? Você ia pegar, por exemplo, eu quero testar o item A. Aí eu ia pegar o 0 e o 4. Eu sei que o x é 0 e o y é 4.
Aí eu ia trocar x por 0 e y por 4, e eu ia ver se as equações iam ficar iguais, se iam ficar verdadeiras as igualdades. Só que você concorda que daria mais trabalho? Daria mais trabalho. O ideal é você saber mesmo resolver o seu sisteminha, porque aí você chega na resposta, não precisa ir testando os itens, você perde menos tempo, tá bom? Tranquilo? Então, olha só, a gente fica por aqui nessa resolução aí das questões da banca ABCP, é uma banca, né, que cobra de tudo, né? Foque bastante na matemática básica, porque é muito diferencial. E porque até para você resolver as questões de equação, de trigonometria, questões mais avançadas, de todo jeito você vai usar a matemática básica. Então, sempre priorize nos seus estudos fortalecer a matemática básica, porque assim você vai fazer com que essa disciplina deixe de ser a pedra no seu sapato, tá bom? Então, ó, só para a gente finalizar aqui, qualquer dúvida, podem mandar mensagem, me sigam lá na minha rede social, @prof. Virginia P, tá bom? @prof. Virginia P. Meu canal do YouTube é Professora Virginia Paulino, Método VP, tá? Ó. Você colocar lá, Virginia Paulino, Método VP, você já me encontra, tranquilo? Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. Continue firme. Até a aprovação. Valeu.